Nós estamos no Parque Municipal Natural Corredores da Biodiversidade, ou simplesmente o Parque da Biodiversidade, que foi construído em 2008 por uma compensação ambiental da montadora japonesa que se instalou aqui na Avenida Itavuvu. Inclusive, o parque fica muito perto do Parque Tecnológico também, como se fosse um anexo ao parque. E nós viemos aqui porque telespectadores nos mandaram mensagens dizendo que o parque estaria em estado de abandono, e é isso que a gente veio conferir. Só para a gente começar a falar sobre isso, nós tivemos bastante dificuldade para encontrar a entrada. O Sérgio Sakayamura está mostrando para a gente. Aquela ali é a entrada do parque. Onde tem uma placa, a gente pode ver, ela até existe, dizendo que se trata do Parque da Biodiversidade. Porém, a placa está praticamente apagada, é até difícil de ver. O mato começa a crescer e, apesar de se tratar de um Parque da Biodiversidade, dificilmente isso aqui é um projeto paisagístico intencional. Ou seja, não nos parece que o mato está assim por uma intenção, com realmente intenção de ficar dessa forma. A gente andou um pouquinho e aí nós nos deparamos com esse ponto aqui, que tem uma guarita. Deve ser onde ficavam algumas pessoas, isso porque o que a gente sabe é que quando foi inaugurado o parque, ele tinha o intuito de oferecer um turismo biológico, contato com a natureza e até mesmo atividades de pesquisa, atividades com a natureza e também para que as crianças elas aprendam a cuidar do meio ambiente. Então, possivelmente, um dia ficaram pessoas aqui recebendo as escolas, ou esse era o intuito. Mas hoje o que a gente encontra é um espaço completamente abandonado. Chegando mais próximos à entrada desse espaço, a gente pode ver que o telhado já foi embora. Nesse ângulo, talvez a gente consiga ver um pouco mais lá de dentro, mas não existe nem telhado mais por aqui. E aí a gente não sabe se por conta do tempo, se por conta da chuva, o que teria acontecido com esse espaço, mas talvez haja até um risco aqui estrutural, porque o que a gente observa é que tem bastante sujeira aqui do próprio espaço, da própria estrutura que foi se degradando ao longo do tempo. Então, só o cartão de visita do parque já não é muito chamativo. A gente tem mais vontade de ir embora do que de entrar de fato, mas a gente imagina que o investimento. As informações que foram divulgadas na época é que esse parque aqui teria custado 6 milhões de reais. É dinheiro que foi investido aqui, podia servir para o município, mas que infelizmente está nesse completo estado de abandono. E a gente procurou até, a gente tinha ideia de que ao chegar aqui, talvez nós encontrássemos algumas pessoas para conversarem conosco, para nos dizer se o parque está assim há bastante tempo, se elas frequentam, mas não é nem possível frequentar esse espaço, ele não oferece para a população nenhum lazer, nenhuma estrutura. Nós chegamos aqui em um ponto do parque que tem uma placa que aponta que para lá tem um quiosque de pesquisa e aqui para cima tem uma área de descanso e 3 trilhas. Eu e o Sérgio Sakayamura, que está comigo nas imagens, a gente vai tentar andar um pouquinho para ver onde é que esse caminho vai dar. Confesso que a gente está tentando pela primeira vez aqui também, então a gente não sabe nem se vai conseguir acessar todo o caminho, todo o percurso, se a gente vai encontrar alguma coisa. É até meio difícil passar por aqui, se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, ver. Mas a gente vai levar vocês com a gente até lá e realmente o caminho como se vocês estivessem percorrendo com a gente. Ó, tem galhos aqui. Dá até um medo de encontrar algum bicho por aqui, hein? Com certeza deve ter, né? Porque a gente tá vendo toda uma vegetação propícia aqui para realmente isso. Mas o que a gente observa é que se qualquer outra pessoa decidisse fazer a trilha aqui, ela ia enfrentar tantas dificuldades quanto nós estamos enfrentando. Nós terminamos o nosso passeio aqui, nosso ponto de início. Infelizmente, bem mais tristes do que nós entramos, porque a gente esperava encontrar aqui pelo menos alguém para dizer para a gente de quem é a administração, há quanto tempo o parque está assim
e uma estrutura um pouco maior que pudesse ser revitalizada. Mas o que a gente viu aqui é um espaço que possivelmente vai precisar de um investimento bem maior para ser recuperado, mas que deve ser, porque tem uma estrutura, um espaço muito grande e que pode ser muito bonito e servir para a população, ainda ficando tão perto aqui do Parque Tecnológico. Então a gente termina, infelizmente, o nosso passeio aqui nesse totem em branco para simbolizar muito bem esse espaço que podia ser muita coisa, mas para a população de Sorocaba não diz absolutamente nada.